Pessoal, Arengo, o Ministério da Saúde quer que qualquer tossezinha a gente já se entupa de remédio. Pois é, muito bom dia, Megali, a todos. E tem uma clara mudança de postura do Ministério da Saúde, né, Megali? O ministro, inclusive, nas últimas manifestações, deixa claro lá que na avaliação dele, mesmo depois de falar em tratamento precoce, agora ele fala em atendimento precoce. Como é que o que realmente provocou essa mudança? Claro que foi a decisão da Anvisa e a manifestação clara, inequívoca da Anvisa, que não há tratamento terapêutico ou alternativa terapêutica, tem que apostar na vacina. Foi a manifestação clara dos diretores da Anvisa. Tem manifestação também importante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, pelo menos no discurso do ministro, uma postura bem diferente, né? Agora fala em atendimento, não mais tratamento, não cita remédios, né? Há vídeos, inclusive, ele citando alguns remédios. Agora, Megali, sabe que aqui em Brasília os olhares estão voltados para outros insumos, né? Os mais importantes agora para a produção das vacinas. A gente tem aquela informação que vem da Fiocruz de atraso na produção da vacina de Oxford em função da remessa que não chega, do IFA, do insumo mais importante que vem da China, tanto para a vacina de Oxford quanto para o Instituto Butantan, para a Coronavac. Há atrasos, esses atrasos preocupam. Diante disso, o que se espera aqui é realmente uma comunicação de alto nível entre os Ministérios de Relações Exteriores. Esses contatos já vêm sendo feitos. Agora, diante também de alguns problemas do passado e até constrangimentos entre ministros aqui dos dois países, quem está atuando nessa área é o parlamento, né? Aquela história da política que não tem vácuo, não tem espaço vazio, né? Se existe, ele é ocupado. E hoje quem vai se reunir virtualmente com o embaixador da China para tratar desse assunto é justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aliás, essa reunião já está sendo alvo de crítica de aliados do governo, né? Mas é o parlamento tentando dar uma resposta. Temos também uma manifestação importante aqui da Comissão Brasil-China, que existe no Congresso Nacional. O presidente dessa comissão é o deputado Fausto Pinato, que vem trabalhando aí nessa articulação com o governo da China, apresentou uma carta ao presidente chinês para pedir apoio nesse momento, né? Agora, o esforço não é só com a China, o esforço também é com a Índia. O Brasil depende agora dessas duas nações. Porque hoje, Megali, segundo o anúncio do próprio ministro Eduardo Pazuello, teríamos a vacina de Oxford. Era prazo definido, era a história do dia D e hora H para termos a vacina de Oxford, mas não chegou. Teve a história do avião, que até foi adesivado, né? O voo foi atrasado, até hoje não saiu do Brasil. E a informação, e a última informação que a gente recebe do governo, é que ainda depende de questões de licença aduaneira, alfandegária, né? Tem uma burocracia que precisa ser vencida, mas mais do que isso, tem uma questão política também. Ontem caiu como um balde de água fria o anúncio do governo da Índia de início de exportação da vacina de Oxford para países vizinhos, 6 países vizinhos. O que se esperava é que o Brasil estivesse nessa lista. Então não há data ainda, há uma confirmação de que sim, essas vacinas vão chegar ao Brasil. A gente está falando de 2 milhões de doses, mas por enquanto não tem data, não tem cronograma específico, e se não tem isso, não tem como começar a campanha de vacinação, ou pelo menos aquela logística, preparar tudo para receber as vacinas. Então tem que definir isso, é questão importantíssima aqui em Brasília, tanto para liberar insumos da China, como para liberar essas vacinas aí que vêm da Índia. Orengo, e como é que fica a situação? A gente está, no final das contas, nas mãos principalmente da China. E o ministro de Relações Exteriores brasileiro transformou os ataques sistemáticos à China, não só ele, o próprio presidente, o ex-ministro da Educação, o filho do presidente, os puxa-sacos do presidente, mas a voz e a pena do chanceler tem muito peso. Transformou os ataques sistemáticos à China, as provocações, num projeto de política externa. Como é que fica em Brasília a situação do Ernesto Araújo? Não fica, né, Megali? Diante dessa questão e desses constrangimentos, não é a pessoa adequada, e essa é a avaliação que é feita no governo, para fazer essa interlocução. Outros ministros que têm ótima relação com a China, até pela parceria que existe, já são cotados aí para fazer esse meio de campo, como, por exemplo, a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, tem uma ótima relação lá. A gente está falando do principal parceiro comercial do Brasil, claro, destino dos produtos agrícolas brasileiros, né? Então, ela já construiu uma boa relação, tem interlocução, então é uma ministra muito citada para
atuar nesse meio de campo. E ontem até o vice-presidente aqui foi citado em Brasília, ele já se coloca à disposição, Hamilton Mourão, já visitou a China, né, tem uma boa relação com o vice-presidente chinês, então são nomes que são cotados aqui em Brasília. Agora, é claro que há uma dificuldade do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, depois de declarações, defesas públicas, aquela chamada guerra ideológica, né, ele perde espaço nessa negociação. Mas é nesse momento que o Brasil precisa de diplomacia, para desatar esses nós, tanto na Índia como na China. Tá certo. Orengo volta com outras informações a qualquer momento e amanhã neste mesmo horário. Até amanhã, Orengo. Até amanhã, valeu!